Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, irmãos, que possamos rogar ao Senhor para que Ele nos dê essa força e que a gente use a força para as boas obras do Senhor e não para alcançar os nossos interesses egoístas. Então, que Deus nos fortaleça para que a gente possa ter essa caminhada com o Senhor. Eu vou fazer uma oração, depois a gente se coloca em pé para o louvor. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor detém toda a força, é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor nos ama a ponto de olhar para o nosso cansaço, o nosso desânimo, e ainda assim se preocupar com isso, Deus. Que o Senhor possa agora sondar os nossos corações, as nossas fraquezas, Deus, e que o Senhor nos fortaleça para que possamos realizar boas obras para a honra e glória do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode ficar de pé, o pessoal do louvor pode se achegar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador,
Amém. A gente acabou de cantar algumas verdades do próprio texto bíblico que eu li, e isso é bom, porque isso é uma certeza que você pode ter, que são músicas que exaltam ao Senhor. Não tentar encaixar a música na palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus, ela já está encaixada perfeitamente na letra. Proclamam tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Próxima música que a gente vai cantar fala sobre sermos um povo presente aqui para adorar e louvar o nosso Senhor. Rapidinho, desculpa. Irmãos, vocês que sentiram, vieram preparados, quiserem depositar sua oferta aqui, fiquem à vontade durante esse cântico. Aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas.
começo. Vamos lá? É teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, é bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, é bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. E agora a gente vai cantar uma música que dá um pequeno resumo, assim, claro que não em todos os detalhes, mas de como será o fim dos tempos. E essa, o Apocalipse, né, quando a gente é pequeno, criança, geralmente, acho que é um livro feito para dar medo, mas ele é um livro feito para dar esperança, porque a gente já sabe como é que vai ser o final de tudo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bendito vem Jesus. A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem Jesus, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bendito vem Jesus. O clarim chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vem Jesus, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Eis quem glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra
Graças a Deus por Jesus. Terminos triunfantes, em fulgurão de cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar. Gostaria de chamar as crianças, se é que nós temos, para a gente fazer uma oração aqui pela aula delas. Nós temos crianças que irão subir? Tadinho. Tá bom, então. Eu vou fazer a oração mesmo assim. Peço para que os irmãos se coloquem em espírito de oração. Senhor, nós somos tão falhos e amantes desse mundo, Deus. Nós eternizamos pensamentos terrenos, Deus, com coisas totalmente fútil, pequena e que não é eterno. Deus, nós queremos agora aqui, domingo, renovar nossa mente, para que possamos lembrar do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é santo e do que de fato tem todo o valor, que são as coisas divinas. O fato de Jesus ter morrido por nós, porque somos pecadores, de ter vencido a morte e ser ressurreto, e agora a gente pode ter certeza do seu reinado eterno e que estaremos eternamente com Jesus, na glória, louvando ao Senhor. É por isso que estamos aqui, por isso que te louvamos. Irmãos, bom dia para quem eu não trouxe ainda uma saudação. Alguns eu já cumprimentei na chegada, não é? E eu gostaria de, pela graça de Deus, eu vou colocar aqui alguns slidezinhos que eu fiz para talvez nos ajudar um pouco, porque nós estamos somando aqui uma sequência de temas, pregando lá no capítulo 5 de Mateus sobre as bem-aventuranças, não é? Sobre as alegrias, as felicidades que o Senhor quer dar a nós, não é? E eu queria muito que a gente pudesse estar guardando sempre os pontos centrais que essa mensagem vem trazendo, que é falar sobre o fato da gente poder estar se entendendo como alguém que está em Cristo, porque a mensagem de Jesus nas alegrias, nas bem-aventuranças, foi para os seus servos, foi para o seu povo, para o povo de Cristo, né? Então, deixa eu colocar aqui, já vai por aqui, Eduardo, por favor. Nós vamos ver alguns aspectos já do passado, para a gente ir recapitulando, mas poder depois engrenar sobre a continuidade que essa mensagem tem. Lembrando que é um grande sermão de Jesus, mas que a gente se apropriou de um pedaço aqui apenas para falar das alegrias, né? Então, quando a gente vê a palavra em algumas versões que a gente é mais acostumado, bem-aventuranças, né? Como eu tenho dito, a gente não fala hoje, ô Jorge, hoje eu te vi bem-aventurado, né? Não, a gente vê alguém feliz, né? Então, esse é o aspecto do que o Senhor está colocando para nós, né? Então, assim, nós estamos falando sobre alegrias ou um bem-estar, uma bênção que o Senhor Jesus nos estimulou a buscarmos como seu povo, né? Deixa eu mudar aqui. Precisa ligar, né, para funcionar. Aí, agora. Eu saí fora aqui, ó.
Tem um ditado que diz, né, que você não pode dar navalha para o macaco porque ele se corta todo, né? O meu caso aqui com esse controle remoto é navalha na mão de macaco. Mas algumas coisas importantes, queridos, que estão lá no texto de Mateus capítulo 5, é que o texto está falando para nós, Jesus dando dicas de como a gente pode ser feliz, de como a gente pode encontrar alegrias, né? E nós fomos olhando para vários aspectos dessas bem-aventuranças, e o que a gente deve resumir? Jesus ensinou um modo de vida para nós. Ele não dissecou tudo que poderia ter dito, né? Ele vai falar muitas outras coisas, mas num primeiro momento ele está falando aqui para nós sobre fontes que na verdade são atitudes do coração. É um coração que vai ser sempre assemelhado com o de Jesus. E ele falava então de coisas que ele conhece bem, e o objetivo de Jesus é que ele, sabendo de sua partida, e que ele não estaria mais aqui para ficar sendo o nosso modelo, ele deixou modelos dele para que reproduzissem, para que outros fossem passando. Então nós vimos, por exemplo, verso 3, felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. Então, nós falamos sobre essa atitude do coração, né? Aquele que se reconhece, de alguma forma, espiritualmente vazio e, por conta disso, totalmente dependente de Deus. Quem se enxerga autossuficiente não precisa de nada de ninguém, né? Não requer ajudas, não precisa nada. Então, Jesus falou exatamente que nós encontraríamos alegria sendo pobres de espírito, porque nós iríamos ter uma visão de que o reino dos céus estaria de posse de nós, seria algo presente, algo que a gente poderia vivenciar. E depois ele continua, verso 4, felizes são os que choram, eles serão consolados. E nós falamos aqui, né, da intenção de Jesus é que a gente pudesse chorar, não pela dor física, mas por uma contemplação de Jesus, da sua graça, da sua pureza, da sua santidade, ver o tamanho da obra e das coisas que Deus realiza, e a gente poder chorar, falar, poxa, a gente está muito longe disso. Então, isso provocaria um choro, né? O que mais que nós vimos? Deixa eu mudar aqui. Verso 5, felizes os humildes, ou os mansos, como está lá, não é? Pois herdarão a terra. E o que esse verso falou para nós? Ele falou a respeito de uma humildade, que era aquele aspecto da gente poder vivenciar, que vai fazer com que a gente não seja rápido para revidar, querer, sabe, devolver as coisas. Não, fica tranquilo e saiba que Deus advoga a tua causa. Isso também é um traço de quem de quem está recebendo herança de Deus. Não a terra lá de Jerusalém, como era prometido para os judeus, mas uma herança celeste com o Senhor. Então a gente falou sobre essas coisas, né? O que mais? Verso 6, felizes os que têm sede e fome de justiça, porque eles seriam saciados. Então, fome e sede de justiça, nós comentamos à época, seria a gente assumir um padrão de vida para nós, para regular as nossas relações aqui nesse mundo, mas onde a gente iria desejar fazer a justiça de Deus, aprender a palavra de Deus, entender o que é a justiça do Senhor e praticar essa justiça. A gente estaria refletindo o Senhor, não é? Vimos também verso 7, e o negócio pulou aqui. Opa! Verso 7, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então nós falamos a respeito disso também. Misericórdia é aquela atitude que nos leva não só a se compadecer do desvalido, daquele que tem necessidades, a partir de uma reação emocional, mas a misericórdia leva à ação. Ela impõe que a gente faça alguma coisa, não olha só para quem está necessitado e fala, puxa, eu fiquei tão penalizado, Senhor, obrigado, porque agora eu vou para casa e vou experimentar fartura, eu estou suprido. Não, a misericórdia nos leva a falar, Senhor, o Senhor tem me dado até mais do que eu preciso socorrer alguém, porque eu entendo que como Jesus é misericordioso, é o que Ele faria aqui. Então nós exploramos também essa questão, né? Aí verso 8, pula.
Aí, felizes os que têm o coração puro ou limpo em outra versão, pois verão a Deus, né? Então nós falamos sobre essa questão também semana passada, que o coração puro ou limpo é aquele coração que abre mão de pleitear direitos, de querer estabelecer a sua própria lógica de vida, mas se abastece com o padrão de Deus. É um coração que está limpo, mas não para receber sujeira, mas pelo contrário, para receber as coisas de Deus. E a nossa vida deve espelhar essa atitude também. E hoje, pela graça de Deus, eu queria que nós pudéssemos ver no verso 9, lá da nossa Bíblia, que diz: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui na versão que a gente está usando para facilitar, diz os que promovem a paz. Em outra versão diz os pacificadores, não é? E eu acho que esse verso ele fala algumas coisas importantes para nós hoje, porque eu já observei que, às vezes em programas de TV ou em algum lugar, quando a gente vê alguém na rua, ó, se você encontrasse o gênio da lâmpada e ele pudesse realizar um desejo seu, o que você iria pedir? Bom, eu já sei o que eu pediria, né? Mais 10 desejos, mas não pode, era um só, né? Então a ideia, quando acha o gênio da lâmpada, qual é o seu desejo? É ter mais 5 desejos, né? Mas, em geral, quando o pessoal faz esse tipo de pergunta, a maioria das pessoas fala assim: eu queria que o mundo tivesse paz, mais paz entre as pessoas. Então parece que há um anseio por um mundo que a gente sabe que vai vivenciar lá na glória, mas ele não existe aqui. Mas a gente gostaria que ele pudesse existir aqui, um mundo pacificado. Então, quando Jesus fala do pacificador, daqueles que promovem a paz, ele está falando de qualidades que o cristão deve exprimir, deve mostrar na sua vida, como sendo alguém que, de fato, ele pode contribuir para trazer uma tranquilidade para algumas situações, quando elas se apresentam na vida, não é? Vai ser um conciliador. Agora, por que é importante que a gente seja pacificador? Se a gente pegar, queridos, a história do mundo, desde que o mundo existe, ele vive em conflito. Sempre há conflitos que precisam ser apaziguados. E Deus recomendou para Caim que ele apaziguasse o seu coração. Deus foi apaziguar o coração de Caim. Caim não ouviu o que o Senhor disse a ele. O que Caim fez? Matou seu irmão. Então ele não quis experimentar paz quando o Senhor falou para ele: olha, apazigua o teu coração que você vai ser aceito. Você está muito transtornado. Então, a história do mundo é história de conflitos. E por conta disso a gente pode olhar várias situações. Por exemplo, tribos indígenas experimentam conflitos e precisam ser apaziguadas muitas vezes. Nações vivem em conflito. Por isso que a gente olha e fala: podia ter paz ali, né? Olha na Ucrânia, quanta gente morrendo, a gente gostaria de ver paz ali. Então, há uma grande necessidade nas relações humanas de pacificação. A gente vê, às vezes, conflito, por exemplo, entre sindicatos e patrões. Está uma tensão ali, eles estão em conflito, cada um pleiteia uma coisa de um lado. Então, há necessidade que aquilo seja pacificado. Lamentavelmente, nós encontramos conflitos, por exemplo, entre igrejas, entre denominações cristãs. Elas ficam em conflito. Sabe que quando teve a reforma protestante, houve conflitos onde cristãos matavam cristãos. Os huguenotes, os reformados da época, os calvinistas principalmente, eles não aceitavam, assim como alguns outros reformadores, que se batizasse, né, os rebatizadores, os anabatistas, queriam batizar quem se converteu, porque não consideravam o seu batismo infantil. Teve guerra e gente matava a gente por conta do batismo. Então, assim, a gente percebe que, como eu tenho colocado, o mundo vive em conflito, e nós vamos ver, então, conflitos na família. Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos, filhos com os pais. A gente vê conflito em muitos momentos, por exemplo, dentro das famílias. Então, veja que, quando Jesus fala que os pacificadores são felizes, é porque, na visão de Jesus,
o mundo sempre precisou de pessoas que, refletindo o caráter de Cristo, lembra-se que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor fala a respeito de uma paz que ela vai invadir o nosso espírito, que é a paz de Cristo, que é além da paz, é muito superior à paz dos conflitos do cotidiano, mas os conflitos do cotidiano também devem ser pacificados. E Jesus está nos estimulando com esse verso a esse tipo de pacificação. Existe uma organização americana, eu não sei muito a respeito dela, mas ela chama Peacemaker. Numa tradução livre, os fazedores de paz, uma coisa assim. Existe uma grande organização, trabalha em todo o território americano. As pessoas, quando estão com conflito, eles podem fazer uso dessa missão. Eles têm lá pessoas que podem mediar conflitos entre pessoas. Então, mais ou menos no espírito do verso aqui. Então, Jesus, quando ele falava com estas pessoas, e eram discípulos seus que depois virou uma multidão, né? Como nós já vimos, ele não estava falando que o cristão deve procurar ser aquele cara que vai, por exemplo, pacificar uma guerra ou um conflito nacional, internacional entre empresas, entre nações, ou seja lá o que for, mas Jesus tinha em mente, em que pese ser importante a gente desejar e, se puder fazer alguma coisa pela paz, devemos fazer. Mas o que Jesus tinha mais em mente lá, para os seus ouvintes daquele dia, daqueles dias e para nós hoje, é que os seus discípulos deveriam, em toda e qualquer oportunidade, promover paz, ser pacificadores, como o texto diz aí, não é? E então, na verdade, Jesus está dizendo que nós devemos promover paz, principalmente em conflitos onde nós somos os envolvidos. Essa é a visão de Jesus no ensino dele, em outros textos também, e a gente vai olhar. Então, o que acontece é que Jesus está falando: olha, se você perceber que você está no meio de um conflito, seja o pacificador. Né? Como a gente sempre fala brincando, é para jogar água no fogo, não gasolina. Então, é destas coisas que Jesus está colocando, e a palavra de Deus fala para nós, tem alguns versos que são importantes, eu separei para nós aqui. Deixa eu mudar aqui. Ele demora um pouco, depois ele vai tudo de uma vez, às vezes. Ele tem um retardo aqui. Bom, aqui, vamos olhar alguns versos aqui. Primeiro deles, Gálatas capítulo 5, verso 15. Olha só que interessante. A palavra de Deus está sendo pronunciada para uma igreja, para pessoas dentro de uma igreja. E olha só o que Paulo está dizendo lá, Gálatas 5, 15. Olha, falando por uma igreja: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Pessoas estavam se mordendo e se comendo dentro de uma igreja. O que precisava ali? Gente, precisa pacificar essa situação. Vejam que ela eu falei desde que o homem existe, e ela está em todos os lugares, e a gente precisa ter um coração pacificador aqui, e é muito importante que a gente olhe para estas coisas. O que Gálatas está falando aqui? Sobre conflitos entre pessoas. Pessoas na igreja estavam se devorando. Agora, olha o outro verso, Gálatas 5, 19 até 21. E é importante a gente prestar atenção como o apóstolo Paulo ele colocou o peso para as atitudes que estão presentes no coração humano. Ele diz o seguinte, olha, a partir do verso 19: quando seguem os desejos da carne, né, ele está falando das obras da carne, os desejos da natureza humana, os resultados são... Então, olha os resultados de andar na carne. São extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, que é conflito, divisões, inveja, bebedice, festanças desregradas, né, glutonaria e outros pecados semelhantes. E ele vai seguindo. O que tem de importante nessa passagem, que vai até o verso
21, é que, escrevendo para essa igreja, Paulo colocou, olha, prostituição, imoralidade sexual, ele colocou tudo que é tipo de lixo e impede igualdade com discórdias entre irmãos. Tem o mesmo peso. Situações onde, olha, é preciso pacificar as coisas, olha, está havendo hostilidade, discórdia, ciúmes. Isso é tudo coisa que tem a ver com situações que corações que não estão em paz, eles ficam tramando contra outras pessoas. Coração contaminado de tudo isso. E ele fala mais então aqui de dissensões, né, que é conflito mesmo, divisões, inveja, e aí ele coloca junto com também bebedice, todo tipo de coisa. Veja como a coisa é grave. Quando o coração não está pacificado, ele vira um coração guerreiro, ele vai para a fronte, ele quer defender posição. Então, quando Jesus fala que felizes são os pacificadores, é porque há algo muito importante nessa atitude que a gente precisa revelar. E não só isso, ele vai dizer que os que promovem a paz vão ser chamados filhos de Deus. E a gente vai ver então depois por que ele coloca essa questão aqui. Então, queridos, aonde há o orgulho, arrogância, esse tipo de coisa, a gente vai precisar levar paz, pacificar pessoas que estão com um coração turbulento, né? Nossa, de novo isso aqui disparou, está muito ruim. Provérbios 15, 1, vocês conhecem, o que diz lá o verso de Provérbios capítulo 15, verso 1, a versão que a gente está usando é um pouco diferente, fala lá que a resposta branda, né? Na nossa versão aqui diz que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra agressiva leva ao conflito, queridos, ela tira a paz, ela não promove paz. Quando a gente usa palavras duras, a gente, na verdade, está promovendo discórdia. E a atitude do cristão deve ser de promover paz. Então, muito cuidado com as palavras. E Jesus, em Mateus, no capítulo 12, verso 34, ele vai falar algo muito importante para nós. Ele vai falar que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então veja que a gente destrói a paz, a gente não está agindo como pacificador se o nosso coração não estiver bem. Porque ele vai transformar em palavras, e aí a gente vai perceber que estas palavras, elas podem ser ásperas, ofensivas, e vão causar dor no outro. E queridos, convenhamos, a gente com a experiência dos anos, a gente vai percebendo como a gente pode adquirir uma grande capacidade de ferir pessoas com palavras. Criança já sabe disso. Crianças já sabem, né? A gente usa hoje a palavra assim para retratar certas questões, uma palavra importada, vem de fora, o bullying, mas pode perceber que crianças, já lá no primário, eles sabem chamar o estrábico de vesgo, olha o gordo, olha a feia, olha não sei o quê, palavras ferindo. E aí, se com 7 anos, 6, a gente já sabe, imagine com 60 e tantos, como é o meu caso, a gente pode se tornar especialista, a gente pode ter um arsenal, e se o coração não é pacificador, se a minha atitude é agredir, cara, como eu vou saber fazer isso? Mas, na medida em que eu ofendo, que eu procuro machucar com palavras, a gente só vai estar vendo que na prática vai estar acontecendo aquilo que Jesus falou, olha, tudo que a tua boca está pronunciando é fruto do teu coração ruim, agressivo, ostensivo e quer maltratar mesmo. E Jesus falou, não, sejam pacificadores. Como eu disse, joga água na fervura, não é? E então, muito cuidado a gente deve ter com coisas que ficam guardadas, que alimentam sentimentos, e fica como se fosse uma poupança que a gente faz. Agora a poupança está fora de moda, né? Diz que rende pouco, mas um outro investimento aí em outra coisa que rende bem, e a gente vai fazendo poupança para lá no futuro talvez a gente se sentir bem armado para poder dar uma estocada em alguém. Então o fato é que para a gente ser pacificador, a gente deve estar sempre investigando o coração,
Pô, mas o cara pisou na bola comigo, sim, mas Jesus vai ensinar em muitos lugares, a gente deve condescender com o outro. Então abafa, gente, era um momento da vida dele. Isso não vai me afetar em nada. Se o Álvaro quiser me agredir com palavras e falar coisas que podem ou não até ser verdadeiras, mas isso não muda a minha relação com o meu Deus. Então, se eu estou em paz com Deus, a agressão dele, olha, então a gente pacifica a coisa tratando dessa questão de uma forma melhor. Eu vou citar aqui, queridos, para vocês, 4 atitudes que caracterizam os pacificadores. Então, isso é para a gente se apropriar. A primeira delas, e a gente vai ver muito disso na Escritura, a pacificação começa em nós mesmos, não é no outro. Então, quando a Bíblia diz que o pacificador vai ser feliz, a gente deve entender, eu devo começar sendo o pacificador da coisa. Não esperar que eu não vou esperar, se ele não vier desarmado e tal, eu já estou pronto aqui. Não, a gente deve começar a pacificação, ela deve começar em nós. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é pacificar o nosso próprio coração. Senão a gente não vai conseguir ser pacificador, como Jesus falou. Se o teu coração está em guerra, você vai apaziguar o quê? Se você é um cara que gosta do conflito, é agressivo, está sempre pronto para revidar, lição que eu aprendi do meu pai, não leva desaforo para casa. Se o cara bater em você, pega um pau na rua, quebra na cabeça dele. Todos os pais falavam isso quando eu era criança. Não traz desaforo para casa. Se o cara falar alguma coisa, te ofender e tal, mas ele é maior que eu, pai. Não, pega um pau, dá na cabeça dele. É diametralmente oposto ao que Jesus ensinou, né? E a gente poderia falar de várias coisas que Jesus ensinou, de dar outra face e tantos ensinos de Jesus, mas se o nosso coração não é pacificado, a gente não vai conseguir promover paz nas nossas relações. Então, talvez a gente poderia investigar o nosso próprio coração fazendo algumas perguntas do tipo, por que será que às vezes eu critico irmãos fazendo críticas que até desonram o irmão? Por que será? É esse tipo de coisa que vai juntando e não permite a gente ser pacificador. Por que às vezes eu tento diminuir pessoas com os meus comentários? Qual é o motivo, ou quais são os motivos de eu ter ressentimento ou rancor contra alguém? Porque quando nosso coração está ressentido, ele não está em paz. Então eu não estou pronto para ser um pacificador. Eu não estou pacificado, eu estou rancoroso. Eu estou odioso, eu estou vingativo. Então, essas coisas a gente precisa investigar. Por que será que eu não consigo perdoar o Elcio? Não estou em paz, eu estou contra ele, eu não perdoo, sabe, porque eu estou rancoroso. Então, é assim que a gente deve olhar para estas coisas, né? Por que eu estou meio invejoso, meio ciumento daquele irmão? Aquele irmão, só a presença dele me incomoda um pouco. Então, isso é um coração sem paz, queridos. É um coração que não conhece o seu lugar diante de Deus. Então ele fica se alimentando destas coisas, né? Agora, é importante fazer perguntas para o nosso próprio coração, porque se a gente chega ao ponto que começa a questionar a nossa atitude quando ela não é pacífica, isso significa que eu já estou, pelo menos, admitindo, não é, em primeiro lugar, que eu tenho essas atitudes, que é um bom passo para pacificar o coração. Se você não admite que tem o problema, é claro que ele vai ficar lá, não vai ser mexido, a gente não apazigua o coração, não vai ser pacificador. Então, a gente tem uma tendência de negar algumas coisas que são sentimentos nossos, que são ladrões da paz. Eles nos põem sempre numa situação de conflito com alguém, ainda que esse alguém às vezes nem saiba e nem me fez nada objetivamente. Às vezes a gente é meio invejoso, né? E aí vê a pessoa, lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele, fica em paz, lá vem ele. Qual o problema? Você ficou afetado? Tem pecado aí, cara. Vai cuidar do teu coração. Senão a gente não consegue ficar desarmado, né, com estas coisas aqui. Então, se a gente vai lidar com conflitos dos outros, aceitando aqui a palavra de Jesus de ser pacificador, é fundamental que, em primeiro lugar, a gente trate das nossas próprias paixões pecaminosas, porque elas estão minando a nossa paz
E se você não está em paz, você não pode ser pacificador. Uma coisa interessante também, queridos, que é importante, e ela está embutida em outras bem-aventuranças, em outras alegrias que o Senhor mostra, é que quando a gente começa a tratar das nossas próprias falhas, na verdade a gente está adquirindo um coração humilde. Você está reconhecendo que você tem problema. E aí Deus vai entrar com graça para nos ajudar. Se a gente mantém a posição arrogante, isso não é comigo, é sempre com outro, a gente não se arruma e a gente não consegue depois contribuir para nada com nada. Não é? É interessante a gente poder ter esse olho, olhar com essa humildade, com esse senso de humildade para isso. Em segundo lugar, pacificar, queridos, conforme a Escritura, não nos foi dado como opção, e sim como mandamento. Eu listei uma quantidade tão grande de versos que vão lidar com essa questão, e nós não vamos ver todos, mas eu quero ver alguns com vocês. Hebreus capítulo 12, no verso 14. Hebreus 12, 14. Olha só o que a palavra de Deus diz: esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O verso no começo fala, cara, se esforça para viver em paz. Tem ordem aqui, tem verbos no imperativo. Não é assim, Senhor, eu vou escolher se eu vou querer viver em paz, ter um coração em paz para poder ser um pacificador. Não, a palavra está sendo posta como um mandamento, como uma postura que nós devemos tomar. Um pouco antes, 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, vou ler o verso 22. Olha só o que ele fala para Timóteo, mas também para nós. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor. Olha, ao invés de ficar se ocupando com o que não vale nada, ocupe-se de coisas boas, entre elas paz. Tenha paz no teu próprio coração, senão você não vai conseguir ser pacificador. Essa deve ser uma atitude a ser vista no cristão. E 1 de Pedro 3,11, olha só o que Pedro fala. Ele que tinha um coração que às vezes explodia, mas ele também nos deixa ensinos valiosos, né? 3,11 de 1 de Pedro: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Mantenha o teu coração em paz mediante esforço. Vai requerer esforço. A palavra está dando mandamento, ordem aqui. Então, veja que é uma exigência que vem na forma de mandamentos e não de escolhas de mandamentos para nós, não é? A terceira qualidade que nós devemos encontrar, a atitude do pacificador, é perceber que a pacificação exige que o nosso olhar esteja no outro. Querido, se numa situação de conflito, você lembra que Jesus te exortou para ser pacificador, mas você não quer focar no outro, você vai focar em si mesmo, você não vai ter paz, porque você vai manter a posição belicosa de guerra, querendo construir uma trincheira para defender posição. Então você não vai mostrar uma atitude pacificadora se você está centrado em si mesmo. Em outras palavras, a Bíblia vai nos ensinar que se a gente não se livrar de sentimentos egoístas e nos concentrarmos apenas numa situação para ser resolvida, para ser apaziguada, a gente não vai conseguir. A gente vai defender direito, vai citar, vai falar de tantas coisas aqui, e a gente não vai conseguir. É interessante que lá em Efésios, não precisa abrir, mas no capítulo 5, a palavra de Deus vai falar a respeito de sujeição. Sujeição. Então, quando Paulo começa lá, ele diz que todos nós devemos nos sujeitar, ele diz, não é? Ele fala que todos nós devemos estar sujeitos, a partir lá do verso 21, ele vai falar assim, olha, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como?
a esposa ao marido, o marido a Cristo, o empregado ao patrão, o patrão a Cristo para imitar. Ele vai falando de vários níveis de sujeições, não é? Então, é um pouco disso que esse item comenta aqui. Se a gente não tiver focado no outro como irmão e procurando glorificar a Deus, a gente não pacifica o nosso próprio coração, a gente não se sujeita ao outro, a gente quer prevalecer sobre o outro, porque é o que o coração da gente pleiteia desde Gênesis, e a gente não vai ter um coração em paz. Então, aquele pequeno verso de Jesus, né? Felizes são os que promovem a paz, ele não vai acontecer na nossa vida. Então, sempre olhando, lembrando lá de 1 Coríntios 10:31, e em tudo eu devo procurar promover a glória de Deus. Então, eu devo olhar e falar, como é que eu promovo a glória de Deus? É devolvendo a bofetada ou é dando a outra face? É disso que ele está falando, é de situações como essa. Então, a gente deve estar olhando para o outro. E, por fim, eu listei aqui o item 4, e isso é muito importante, queridos, para nós. Quando a gente tem uma situação que exige pacificação, a gente deve buscar estabelecer paz, independente de quem promoveu o conflito, porque senão a gente fica com o olho, não, foi ela que começou, eu vou esperar que ela vai ter que vir aqui para pacificar isso. Queridos, a Bíblia diz que a gente deve pacificar, não importa quem começou. Foi a irmã, mas vai lá, acerta com ela, fala, olha, a gente tem que ter um coração pacificador, a gente deve promover a glória de Deus. Cara, a gente errou, se desentendeu aqui, ó, dá um abraço aqui, você é meu irmão, eu amo você, a gente quer promover a glória do Senhor. Se a gente ficar atrás do morro, eu vou esperar que ele venha porque ele começou. Como é que a gente vai promover a paz assim? Não é? E a gente poderia olhar para várias situações aí. A nossa iniciativa deve ser restaurar o relacionamento independente de quem começou. E Pedro fala algo interessante, 1 de Pedro 2, de 21 a 23, olha o que ele fala acerca do nosso modelo. Verso 21, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, nem revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então Cristo não ficou lá, olha, eu só vou para a cruz se vocês se arrependerem primeiro. Acerta a sua situação, aí eu morro por vocês. Não. Ele foi lá e falou, quem não presta são vocês, mas ainda assim eu morrerei por vocês. Então, irmão, está num conflito, quer obedecer Jesus, quer ser pacificador, toma a decisão, vai lá apaziguar a situação. Irmãos, eu estou há muitos anos no Evangelho, e claro que a gente vai colecionando experiências. Olha, o que a gente já viu, e não só aqui, a gente tem reunião lá da Ordem dos Pastores, a gente às vezes comentam situações de igreja, o que tem de irmão em litígio por aí em igrejas, o que tem, olha, tem assembleias, o pessoal comenta que alguém levanta, sai e dá uma batida na porta, que se o batente não é forte, cairia a porta. Quebrou o pau na assembleia, ninguém pacifica, todo mundo defendendo coisa. Aí irmãos têm uma desavença com o outro, coisa que é normal da vida, porque nós somos pecadores. Aí o que o cara vai fazer? Vai pacificar? Não, ele vai ficar esperando o outro vir. Daqui a pouco um deles morre e o outro fica curtindo o remorso. Por que eu não fui lá? Puxa, eu não queria que esse irmão partisse com essa situação aqui. Então, queridos, a iniciativa independe do causador. Se você quer ser pacificador, como Jesus estabeleceu, a gente deve tomar a iniciativa, não é? E outras questões que a gente poderia envolver, e eu só estou arranhando aqui no assunto, mas as outras alegrias que estão nesse capítulo, as outras bem-aventuranças, também são grandes ferramentas para ajudar a restabelecer paz. E eu quero agora com vocês ler alguns versos que estão lá na carta de Paulo aos Romanos, propondo 4 formas de como a gente pode
a manifestar no dia a dia a pacificação, só com este verso aqui, com estes versos, vocês já vão poder compreender o espírito da coisa, mas lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, Paulo fala algumas coisas, como eu falei, eu não estou esgotando o assunto porque ele iria longe, mas, por exemplo, no verso 14, deixa eu mudar aqui, olha o que ele fala, eu vou ler o verso 14, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Então, olha o que Paulo está colocando aqui, é para a gente abençoar e não amaldiçoar. E lá no próprio texto nosso de Mateus, no capítulo 5, no verso 44, Jesus fala algo importante que cabe aqui também nesse item. Jesus vai dizer o seguinte, ó, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, uma grande forma da gente poder praticar a pacificação é abençoar e não amaldiçoar. Então, queridos, é o seguinte, como a gente deve olhar para as coisas? Mesmo que a gente esteja num conflito, onde a gente sofreu ofensa de alguém e tudo, não amaldiçoa o teu irmão, não se junta com alguém para falar, o Ari não vale nada, olha o que ele fez comigo. Se você quer falar alguma coisa do teu irmão, abençoa, não amaldiçoa. Não precisa dar publicidade para o erro do outro, não precisa falar, expor o teu rancor, queridos, isso é retrato de um coração que não está em paz. Então, falando aqui aos romanos, Paulo colocou a coisa e ela é muito clara aqui, queridos, olha, não amaldiçoa ninguém, abençoa, fala coisas boas, lembre coisas, experiências, procure olhar para o irmão a partir de você mesmo como pecador também, e você vai perceber o seguinte, que a gente não deve estar amaldiçoando os outros, porque nós também somos passíveis de talvez ser alvo das flechas dos outros por causa das nossas atitudes. Então, Paulo falou muito bem aqui, que, olha, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, ore por eles, ora pelo teu irmão, não fica fermentando coisa, senão a gente não vai conseguir atender ao nosso verso de origem lá, que era de ser um pacificador, não é? E aí ele vai dizer depois, seguindo no mesmo texto, dando as mesmas recomendações, no verso 17, olha, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Olha a instrução de Paulo aqui, olha, não pague o mal com o mal, faz o que é bem, o que é bom. É assim que a gente vai apaziguando. Eu usei muitos anos atrás, vocês lembram, já mencionei depois, tem um episódio de um desenho da Pantera Cor-de-Rosa que é sensacional. O cara deveria ganhar um prêmio. Ele mostra uma situação onde a Pantera Cor-de-Rosa tem um litígio com seu vizinho, se não me falha a memória, acho que era por causa de um galho de árvore que caía para o seu lado, e aí ele vai provocar e tem um atrito. Aí um pega e vai lá e dirige um monte de impropérios para o outro, fala um monte de coisa, aí o outro parece que joga uma pedrinha, o outro joga uma pedra maior, um joga um pedaço de pau e as coisas vão crescendo numa escala, e aí eles colam no desenho um pedaço de um filme, aqueles tanques de guerra andando pela cidade, assim, a proporção que a coisa tomou. Então, como é que uma coisa que começou pequena tomou proporções tão grandes? Porque alguém achou que deveria pagar o mal com o mal. E tem uns caras que têm alguns, esses provérbios, né? Filosofia de boteco, que o pessoal às vezes usa, né? Não, comigo é o seguinte, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar eu dou uma boiada para não sair. O cara não percebe que ele acha que é machão falando isso, mas ele é um idiota. Nada mais do que isso. Não, eu vou dando até um boi eu dou para não entrar na briga. Agora, se não conseguir deter, se eu entrar, aí nem você me dando uma boiada eu paro. Isso é próprio dos idiotas, né? Inclusive alguém que nos assista e pense assim, eu mantenho, é um idiota. Então, assim, o que a palavra de Deus está falando? Cara, não paga o mal com o mal, porque senão a coisa nunca acaba. E aí como é que a gente vai experimentar a paz? E o verso 17 olha, forte isso, não pague o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor
aos olhos de todos. E no verso 18, olha só o que ele fala aqui, ó. Olha o imperativo: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de você, viva em paz com todos. Ou seja, é você que promove a paz. Você não está esperando outro. No que depender de você, isso é para você agora e é para mim. No que depender de você, você tem que intencionalmente promover paz. Promover paz. Isso é um ensino maravilhoso da palavra de Deus. E no verso 19, ele é paralelo com o 17. Olha o que ele fala: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Queridos, quando houver uma situação que intentaram contra você e você ficou irado, não reaja com a ira, remeta a ira para Deus. Fala: Senhor, toma essa minha ira com o Senhor e veja o que o Senhor quer fazer. Remete para Deus a ira, deixa que Ele cuida, porque só quem pode exercer uma devolução de uma ira contra alguém é quem é dono de nós e quem fala a partir de uma situação em que ele está lá como alguém perfeito, santo, justo, que sabe avaliar, que sabe a medida do revide, se for preciso. Nós não temos, nós somos pecadores. A nossa tendência é assim: se o cara me der um tapa, eu quero dar um pouco mais forte, porque eu quero fazer minha justiça. Então a palavra de Deus fala aqui, ó: amados, nunca se vingue, deixa a sua ira entregue para Deus. Está irado? Foi prejudicado? Fala: Senhor, alivia o meu coração, toma a minha ira, o Senhor é que sabe o que vai fazer. Eu vou ficar em paz. Você mantém a tua paz e continua com o status, com a qualidade de alguém que pode ser um pacificador. E é assim que a gente deve olhar para todas estas coisas. Então, eu listei aqui algumas conclusões, aplicações para a gente a respeito de tudo que falamos, né? Então, primeira questão para nós lembrarmos, queridos, para a gente poder obedecer o que Jesus falou e ser um pacificador, em primeiro lugar a gente tem que estar pacificado, senão a gente não vai conseguir fazer aquelas coisas que o Senhor quer que nós façamos. A gente não vai experimentar a alegria, a bem-aventurança de ser um pacificador, porque eu próprio não estou em paz. Agora, incrível isso, queridos. Talvez uma das profissões que está mais em alta de uns 60, 70 anos para cá é a do psicólogo. O psicólogo, e aqui não vai crítica, mas só uma leitura da realidade, ele cobra, e alguns cobram muito, para pessoas sentarem-se na frente dele e dizer que não está com paz muitas vezes, e ele vai descobrir como dar paz a esse coração. É alguém que não vai bem porque não tem um coração pacificado, e em geral as recomendações virão a partir das coisas da esfera do próprio mundo, podem até trazer algum alívio temporário, mas é diferente de experimentar a paz de Cristo no coração. O que Jesus deixa para nós, e a gente pode apaziguar o coração com isso, é buscar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. A gente vai ter um coração em paz, e é o que o Senhor quer nos dar. Então, como pacificador, se você quer atender a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, verso 9, que nós começamos lendo, a gente precisa primeiro estar em paz. A segunda questão: tome a iniciativa de pacificar as situações. É o resumo. Não espere o outro, queridos, vá lá. Terceiro lugar, imite a Jesus absorvendo a ofensa. Então, quando Jesus fala aquelas questões de dar outra face, de olha, você não sabe o que ele falou para mim, a gente vai ter que absorver. Tem o outro lado da coisa: eu vou manter a coisa na ordem do dia porque eu quero dar o revide, eu não vou absorver, isso não é justo, eu tenho uma outra justiça, eu faço uma outra leitura do fato, e aí, queridos, a coisa não vai funcionar. A gente precisa imitar Jesus. E há tantos textos da Escritura que falam que Jesus, quando ultrajado, não revidava. Os ensinos de Jesus. Agora, Jesus sabia pleitear o que era justo, mas aos olhos de Deus. Isso nós podemos fazer. De repente, acompanha o irmão e fala: irmão,
olha, eu estou vendo que você está com uma dificuldade aqui, eu gostaria de poder ser bênção de Deus na tua vida, te ajudar. Isso está ofensivo. Então, situações diferentes, apaziguar, ajudando, né? Não pleiteando, nada disso. O que mais eu coloquei aqui? Absorva as ofensas, tem mais um item aí. Então, muito bem, eu estou colocando aqui a gente tomar um cuidado na pacificação, queridos. Às vezes pessoas virão nos procurar trazendo algum fato onde ele está com necessidade de pacificação, ele precisa de um mediador. E a gente deve ter o cuidado de não assumir alguma questão do outro sem ouvir os dois lados. Porque a gente pode ficar indignado com alguma coisa que alguém vem falar para nós, e aí, ao invés de jogar água no fogo, a gente vai jogar gasolina. Então, quando alguém vem para nós e está buscando um conselho, alguma coisa, cuidado, sabe por quê? Às vezes ele está te procurando como um aliado e não como um pacificador. Ele quer somar apoios para a sua causa. Ele está indignado, ele está sem paz. O que a gente deve fazer? Abraçar, irmão, olha, Jesus disse que a gente deve experimentar a paz de Cristo, a gente deve descansar no Senhor. Foi feito isso? Foi. Então vamos fazer o que a Bíblia diz. Você volta lá e fala para o irmão que aquela palavra foi ofensiva. Se ele te ouvir pedir perdão, o que fala lá em Mateus? Ganhou o teu irmão, o problema acabou, foi pacificado. Mas ele ainda ficou mais raivoso, então agora eu vou lá com você. Vamos ouvir o outro lado para saber o que aconteceu. Se ele não ouvir, ficou furioso e tal, a gente vai chamar mais gente, leva para a igreja e vai ver como resolver. Mas num primeiro momento, muito cuidado com quem às vezes vem com ar de que está buscando pacificar algo, mas ele está querendo que alguém some com a sua indignação para ir atacar o outro. E se a gente não ouve, e todos vocês têm aí vários testemunhos da vida, de ter ouvido alguma coisa que falou, nossa, aconteceu isso com você, estou tão indignado como você, se eu tivesse lá. Tudo bem, aí algum tempo depois você encontra a outra parte, e ela fala a versão dela do que aconteceu. E você fala, puxa vida, eu tinha julgado esse irmão, mas na verdade... Quem foi mal na situação foi o primeiro, foi quem me procurou. É o causador das coisas. Então, ter cuidado na hora da pacificação, para a gente não inflamar mais a situação. Por fim, queridos, eu quero falar de algo muito legal sobre o que Jesus fala lá em Mateus 5:9, aonde nós começamos, né? Quando a palavra de Deus disse que nós somos felizes por promover a paz, porque Jesus disse que nós seríamos chamados filhos de Deus. Olha que interessante ter essa percepção. Jesus disse que quem promove a paz vai ser chamado filho de Deus. E há algo muito importante nisso, em Romanos 15:33, olha só o que a palavra diz. Lá no finzinho de Romanos, capítulo 15, ele vai corroborar isso, o apóstolo Paulo, um verso curto. Ele diz o seguinte, Romanos 15:33, ele diz assim, que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Então veja que é uma paz que Deus dá. Agora, por que será? Jesus falou que quando a gente é pacificador, promove a paz, a gente vai ser chamado filhos de Deus. E há algo muito sutil por trás disso. Vocês já ouviram aquela frase que a gente fala muito quando às vezes vê um bebê, vê algumas ações e fala assim, poxa, ele puxou o pai. Olha, ele reflete o seu pai. Olha, tal pai, tal filho. Então, quando Jesus disse que quando nós somos pacificadores, nós vamos ser chamados filhos de Deus, é porque pessoas verão em nós ações que são próprias de Deus. As pessoas poderão dizer, olha que atitude, puxa vida, como é que ele consegue fazer isso? Mas isso tem a ver com a sua paternidade, você é filho de Deus, está agindo conforme Deus age, e você está refletindo Deus. Por isso é que você vai ser chamado filho de Deus, porque a gente vai poder estar refletindo o caráter do Pai. E não só isso, o verso aponta também que se você é filho, e todos nós somos de alguém, você tem o direito à herança do Pai.
Filho tem direito à herança. Então, quem está agindo como um pacificador está não só refletindo o caráter de Cristo, refletindo o caráter de Deus, do nosso Pai, mas também isso ratifica que, sendo filho, nós temos direito à herança. Então isso fala de que, de fato, a gente é filho de Deus e vai ter o direito, porque Cristo conquistou, de uma herança celestial e eterna. Agora vejam, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito, sempre ela é para os dias de hoje, ela é odierna, ela é de hoje para hoje. Num mundo que fala tanto em paz, como é o nosso, quando se deseja tanto a paz, né? A ONU faz 10 reuniões por mês para tentar estabelecer paz. A palavra de Deus fala a respeito de uma paz que a gente pode experimentar e pode promover, uma grande bênção de Deus para nós. Então pense sempre em você como sendo um pacificador, porque é o que Jesus nos ensinou a fazer. Como filhos de Deus, é nosso dever e motivo de alegria pacificar os conflitos para promover a glória de Deus. Mais uma das alegrias que o Senhor estabelece para nós em Mateus. Então, qual é o nosso dever, queridos? Vamos orar e pedir para que Deus nos dê um coração pacificador, não guerreiro, não belicoso. Esse negócio de eu sou homem, sabe? É bem mais comum entre os homens, mas mulher também briga. Queridos, isso tudo é uma grande bobagem. Nós devemos ter um coração em paz e devemos promover paz. E a gente vai estar refletindo o caráter de Cristo, e as pessoas poderão dizer, olha, que atitude, hein, ali do Douglas, olha, por que a atitude dele foi tão admirável? Porque está refletindo o seu Pai. O pacificador vai ser chamado filhos de Deus, e isso tudo é para nós e para hoje. Então vamos orar por isso, grandes bênçãos de Deus para alegrar as nossas vidas. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que nos traz desafios muito grandes, mas não destituídos da tua graça, nos ajudando a cumpri-los. Por isso louvamos ao Senhor. O desafio é grande, mas a tua graça também é. Então, Pai, abençoa cada um de nós, nos guarde, nos proteja, nos ampare, cuide de nós, para que nós venhamos a refletir o caráter de Cristo em nossas ações. E obrigado, Pai, pela capacitação do Teu Espírito. Então ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos, para que nós sejamos promotores da paz, onde quer que nós estejamos, independente de quem seja, que, Pai, nós possamos nos esforçar, conforme a Tua palavra diz, e perseverar para ter um coração em paz. Nós oramos pedindo estas graças em nossas vidas, no precioso nome daquele que nos dá paz verdadeira, real e eterna, o Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Aqui, quantas vezes eu falei assim de maneira orgulhosa, se isso acontecesse comigo, com meu pai, nossa, não, se alguém... E às vezes a gente tem muito orgulho de fazer algo errado, né? Então que Deus possa transformar o nosso coração, e porque a gente confia no infinito amor de Deus, a gente vai se colocar de pé agora, mudar a nossa atitude vingativa para uma pacificadora e cantar da grandiosidade de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá? É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, só tu és grande, Senhor. Só tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Ó Senhor, como somos pequenos, imperfeitos, pecadores, Senhor, mas a tua graça e a tua misericórdia é conosco. E por isso, um dia o Senhor integrou Cristo para morrer naquela cruz por amor a cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paz de Deus que nós podemos desfrutar. Que o Senhor nos capacite a todos os dias, Senhor, a sermos pacificadores, a realmente refletirmos, Senhor, o caráter de Cristo através das nossas vidas. Ser conosco, Senhor, nos capacita e ser com que façamos a diferença onde estivermos, para que todos vejam Cristo através de nós. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, antes de vocês irem embora, pode sentar, eu tenho alguns recadinhos aqui importantes, não vai embora sem ouvi-los, que são de fato relevantes para nós. Primeiro eu quero louvar a Deus. Ontem nós fizemos um passeio e foi uma grande bênção. Nós tivemos tempo até com sol, até umas 5 da tarde. É verdade que depois experimentamos o dilúvio. Teve, eu acho que mais de 3 horas consecutivas de chuva, assim, mais, 4 horas. No fim saímos de lá mais tarde, porém, enquanto a chuva não passava, a gente fez uma grande devocional, comeu, porque ninguém é de ferro, e fizemos tudo que podia agradar. Foi uma bênção lá, Glória a Deus por isso aí, muito jóia os irmãos participar, todos os preparos que foram feitos, foi tudo uma grande bênção. Eu estou vendo que nós temos pessoas que nos visitam, nós gostaríamos de conhecer vocês. Vocês podem se apresentar, as duas irmãs? Já se apresentaram para mim isso, por favor? Eu sou Yara, minha mãe é Doni, nós somos da igreja La Batista do Rio de Janeiro, pastor Elcio.
Não é mais Batista Regular, é Batista Redenção agora. Mas continua a mesma sigla, né? O R trocou, isso aí. Mas são muito bem-vindas, louvado seja Deus por suas vidas. Bom, uma bênção receber vocês. Mais alguém está pela primeira vez? Eu acho que não. Eu vou passar a palavra agora para o Celso aqui. Ele quer trazer um recado bastante importante para nós. Eu queria que você prestasse atenção. Celso, tem a palavra. Bom dia para quem não falei. Só lembrando uma questão, quando a igreja foi construída aqui, ela foi construída numa data que não tinha algumas exigências que tem hoje de lei de acessibilidade. Então não tinha necessidade de elevador, foi colocado depois do elevador, aquele banheiro na frente. São etapas que nós fomos cumprindo conforme a lei. E tem a outra parte da acessibilidade que ela ficou levada para frente por conta de pandemia, algumas prorrogações que nós pedimos junto à prefeitura para dar tempo de preparar algumas coisas. Então, a gente não está de uma forma ilegal aqui, a igreja está de uma forma legal, tal, mas ela tem que cumprir ainda essa parte da acessibilidade, que além de ser lei, é importante também para pessoas que possam ter alguma deficiência de visão ou algum outro tipo aí. E o último prazo que nós tínhamos era dezembro. E pedimos uma prorrogação, a prefeitura deu mais 6 meses, vence dia 2 de maio. E agora não tem mais prazo. Então tem que cumprir o que falta da parte de acessibilidade. E após isso, aí é multa, né? E aí ficaríamos irregular também, né? Apesar de ser uma igreja batista regular, ficaríamos uma batista irregular Filadélfia, né? Tá certo? Então, aí vai colocar agora um slide aqui, o Eduardo vai colocar, não se assustem, né? Com o número, o Eduardo disse que o arquivo era bem pesado ali. Então é o seguinte, para que a gente possa cumprir agora isso daí, nós temos que fazer a parte de corrimão, porque o que foi colocado na época da igreja atendia, mas não atende hoje a acessibilidade, que é aquele corrimão duplo, que tem que ter 2 alturas, que nem o tipo do que tem lá na frente, na entrada ali da rampinha. Ele tem que ter para poder criança segurar tal. Então na escada todinha, de cima a baixo dos 2 lados, a gente tem que colocar. Esse é o custo mais alto que hoje fizemos o orçamento, recebemos aqui na quinta-feira, o pastor também veio aqui, um irmão aí que fez o orçamento, eu estou pedindo mais um também, mas 8 mil, era 9 mil, depois de muito choro, muita coisa, aí ele 8.750. A parte de piso tátil que tem que fazer, algumas coisinhas de recarga de extintor, algumas plaquinhas, alguma coisa que tem que colocar de acessibilidade aí, somando essas coisas que tem, algum ajuste no banheiro que ainda tem que fazer, mas vai 2.930. Os laudos, esses laudos técnicos, independente de acessibilidade, a gente tem que ter, né? O Ari, que é engenheiro, até sabe dessas coisas todas aí. Laudo elétrico, laudo de para-raio, a gente tem para-raio que está, mas tem que ficar renovando o laudo elétrico, para-raio, o gás que tem na cabine lá atrás, construída, que vai para a cozinha, quer dizer, toda essa parte você tem que anualmente estar renovando esses laudos aí. Então esse laudo teria que fazer independente dessa parte aí. Mas como agora precisa fazer tudo isso para poder entregar para a prefeitura, tem que fazer até abril, para ele apresentar a documentação, porque vence tudo isso aí em maio, né? O prazo é bem curto. Então, a parte mais difícil agora, né? Executar isso em um mês, aí a gente executa, né? Aí a outra parte, o Eduardo, joga a outra partezinha, por favor, aí. Então é o seguinte, desse valor aí, nós precisamos agora, no mês de março, para poder fechar isso e dar tempo prazo, nós precisamos pagar 50% da parte do corrimão. É o que vai pesar mais agora. Então tem que levantar agora 4.380, pelo menos, para poder pagar a parte de corrimão e material. Aí depois tem mais 25% para 30 dias e 25% para 60 dias, né?
Então, o mês de março pega a metade, mês de abril já pega 25% mais um pouco de despesas que tem que começar, mesmo que compre algumas coisas com cartão, alguma coisa, algumas prestações vão acabar vencendo, né? Depois, no mês de maio, vai ter a terceira parcela para acabar a parte do corrimão. E de junho para frente, eu projetei aí o valor, assim, o engenheiro, a parte do engenheiro, que se vocês viram ali, dá 7 mil entre os laudos e a parte dele. Isso daí ele vai parcelar para a gente. Então, a partir de junho, vai estar parcelando isso, vai acabar mais ou menos em novembro. Uma das sugestões aí que eu estou assim colocando, né, e já falamos aí, depois precisa ter um planejamento, poderíamos fazer um bazar em maio, só que maio, antes não dá tempo ainda de recolher coisas. Então, um bazar em maio, ele poderia aliviar aquela dívida de 3.100 de maio. O último bazar deu 2.300 a arrecadação. Então, se a gente tiver mais ou menos isso, 2,5, alguma coisa, a gente pode mais ou menos tirar em maio a terceira parcela aí pesada. E depois as outras a gente pode fazer algumas coisas. Conversei, a Roberta falou que aí depois a gente pode ter ideia de vender algumas coisas, fazer algumas coisas, tal. Oi. Sim. Aí é bom ser um boi, ao invés de uma vaquinha, tá? Mas vamos lá, a ideia é boa. A ideia é boa. Então, o que eu ia falar era justamente isso. Agora, nesses meses, a gente vai precisar sim fazer um levantamento de um valor maior. Aqueles que puderem. Hoje nós não temos uma igreja toda aqui, mas a gente está em transmissão, tem alguns irmãos que estão em casa também, né? Mas aqueles que puderem contribuir com alguma coisa extra desse mês, para a gente tentar levantar esse valor, porque nós temos que dar esse disparo aí, né? Essa parte do corrimão. E nos outros meses, a gente também continuar arrecadando, que nem ela falou, a ideia é essa daí, é toda a igreja participar. Aquele que puder participar um pouco mais agora nesse começo, que vai ser necessário, e aí a gente ter outras iniciativas que possam estar arrecadando aí os valores aí também, tá certo? Aí embaixo tem aí, ó, eu até coloquei aí, toda a contribuição, às vezes a pessoa pensa, mas R$10, R$20, toda a contribuição é importante para a obra de Deus, tá certo? Então não importa o valor, importa o que está no coração, aquilo que você consegue fazer, né? Isso que é mais importante aí, com certeza Deus vai suprir como supriu outras vezes aí, necessidades que a gente teve da obra, do elevador, tudo, foi tudo a mesma coisa, tá certo? Acho que eu lembrei de falar tudo aí, tá bom? Aí fiquem à vontade, quem quiser falar diretamente comigo ou diretamente na conta tal da igreja, a pessoa faz como achar melhor aí, tá bom? Obrigado. Joia, obrigado, Celso. Irmãos, deixa eu falar algo rapidinho. Há mais ou menos, eu não vou saber precisar quanto, mas para mais de uns 35 anos, a nossa igreja estava numa propriedade alugada e esse salão de culto nosso era um salão de madeira com telhas, essas telhas brasilite aí, não é? E a configuração das pessoas da igreja era parecida com essa que nós temos, eram famílias de níveis com alguma diferença, mas eram famílias, né? Quando o proprietário pediu aquilo lá e nos desalojou, veio um certo pânico. A gente foi, acho que uns 2 anos a gente ficou, os mais antigos lembram, a gente fazia culto às 3 da tarde no domingo, que era o horário que uma igreja conseguiu emprestar para nós mantermos o culto. E, pelo menos na minha cabeça naquela época, construir um prédio era uma coisa totalmente fora de cogitação. Simplesmente olhava e falava, nós não podemos, não tem como construir. Mas Deus nos ajudou, a gente tinha um pouco de poupança, a gente comprou, aqui existiam umas casas muito velhas, a gente derrubou. No dia que foi começar a bater as estacas, veio o plano do governo e confiscaram a nossa poupança. Aí falaram, e aí, a gente vai para frente ou não? E eu me lembro que alguns irmãos mais maduros à época falaram, olha, vamos fazer a obra de Deus, não vamos parar. A gente vai contribuir aí como pode. E eu não estou querendo fazer gestão sobre o bolso de ninguém, porque isso é muito simplista e é próprio de outros lugares.
Porém, naquela ocasião, eu quero dar o testemunho, teve até irmãos que veio e falou assim, olha, eu tenho umas joias da minha esposa, a gente não usa, tem medo de outra. Então, assim, houve um grande esforço e a gente conseguiu construir esse prédio. Eu nem sei quanto gastaria hoje para levantar um prédio igual a esse. E eu repito, isso aí, o testemunho do caminhão do concreto, que falou, a primeira obra que eu vejo mulher puxando concreto na carretilha. A gente nem alugou bomba, a gente encheu essa laje toda, levando concreto no muque. Então, Deus fez grandes coisas, e eu espero que a gente possa repetir algo igual, que os irmãos sejam generosos, porque a gente vai precisar. Vocês viram, a gente precisa em curto prazo ter 20 mil reais, além das nossas despesas correntes. Então, cada um veja e coloque diante de Deus como pode ajudar, a gente vai precisar, e concentrado. A igreja tem, vocês sabem quanta escada tem? Não pode faltar um único pedaço sem corrimão, os avisos em braille, corrimão dos dois lados da escada, ficou caro, tem orçamentos mais caros, inclusive, mas vamos pedir a Deus graça, e aí a gente vai, cada um converse com Deus e veja como pode nos ajudar, e eu fico, assim, otimista com o que Deus pode fazer para a nossa necessidade. Tá bom? Então vamos para casa agora e antes de ir embora, dê bastante abraço aí nos irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa na sua presença.